Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma linda história de M. Carmichael. E hoje é o final dessa história. E vem alguém aqui muito importante para contar essa história para a gente hoje. Vocês vão ver como as pessoas lá na Índia se vestiam como M. Carmichael fez. Não perca, fica até o final para vocês verem que história linda que nós vamos ouvir hoje. E muito especial ainda, porque vem alguém diferente contar pra gente. Alguém muito diferente, vocês vão gostar. Antes nós vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, abaixar as nossas cabeças. Vamos hoje orar, fazer um pedido especial hoje. Hoje nós vamos orar pelo Brasil, por tudo que está acontecendo. Vamos orar para que Deus possa nos dar sabedoria, entendimento das coisas que têm acontecido e que nós possamos sempre lembrar de orar pelo Brasil, orar pelo mundo, para que as pessoas recebam a Jesus como Salvador. Vamos orar neste momento? Abaixa a sua cabeça e vamos lembrar dessas pessoas que precisam receber a Jesus como Salvador. Vamos lá? Papai do céu, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e por tudo que o Senhor ainda fará. Neste momento, eu quero pedir ao Senhor que tome conta do nosso Brasil, cuida do nosso país, seja com as pessoas que ainda precisam aceitar a Jesus como Salvador, que possamos pregar o seu amor a essas pessoas, que possamos nos lembrar de falar de Jesus para elas a todo momento. Nos dá sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam fazer tudo conforme a sua palavra. Muito obrigada, Papai do Céu, porque o Senhor nos deu um mundo para vivermos, que o Senhor esteja cuidando deste mundo, abençoando e que as pessoas possam enxergar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Salvador deste mundo. Muito obrigada por tudo, abençoe tudo o que formos fazer, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus te oramos, amém. Amém? Vamos cantar? Vamos cantar escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Vamos lá todos juntos, vamos ficar de pé, todo mundo? Vamos lá, todos? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. De novo, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Ele que sempre vai nos defender, mas nós precisamos ouvir a sua voz, porque Ele nos fala a todo tempo, através da palavra dEle, através da Bíblia. A Bíblia é muito especial nas nossas vidas. É ela que nos fala onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, ela que nos orienta. E não é só ler, nós precisamos meditar nela dia e noite, mas também devemos fazer aquilo que está escrito na Bíblia, todas as orientações que são nos dadas diretamente, de Deus. Tem um outro cântico que é assim, que eu quero cantar com vocês. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos cantar assim primeiro e depois nós vamos fazer os gestos, tá bom? Vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos cantar de novo aqui para aprender? Só que nós vamos cantar como se nós estivéssemos separando a sílaba, como se nós estivéssemos soluçando. Assim, Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Já aprendemos a letra, agora nós vamos fazer os gestos. Vamos lá cantando assim, pulando, como se estivesse pulando.
Vamos todos juntos então, hein? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos de novo? Última vez? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. E nós só vamos ser felizes se ouvirmos a palavra de Deus, se ouvirmos a voz de Deus e fazermos a vontade dele. Amém? Nós vamos agora ouvir uma linda história da nossa missionária Amy Carmichael, comprando crianças para Deus. E tem algo que ficou marcado lá na outra história. Amy estava chorando por causa de uma carta que ela recebeu. O que será que ela recebeu nessa carta? Vamos ver o nosso convidado de hoje, o que esta convidada vai nos falar, o que ela vai nos dizer a respeito dessa carta que Amy recebeu, que ficou tão triste. Então vamos ouvir mais uma história. Aguarda aí, hein? Olá, eu vim aqui para terminar de contar minha história para vocês. Eu sei que vocês já têm ouvido a minha história já há um tempo, mas hoje quem vai finalizar a minha história sou eu. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Dentre elas é que eu amo as crianças e realmente eu queria ver as crianças salvas e não foi fácil, né? Tudo aquilo que eu vivi ali na Índia. Eu sei que semana passada vocês ficaram sabendo de uma carta que eu recebi e eu chorei muito quando eu recebi essa carta, porque era de um padrasto meu que eu amava muito. E ele estava muito doente e estava à beira da morte e gostaria de me ver. Mas eu não podia abandonar as crianças em Donavur. Se eu fizesse isso, os homens maus, as pessoas que estavam ali, eles iam destruir a nossa casa e iam roubar as crianças de mim. Então eu entendi que eu precisava fazer a vontade de Deus, porque só as coisas eternas são importantes. E eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, consolou meu padrasto naquele momento. Mas eu não podia abandonar aquelas crianças. Elas precisavam muito de mim. Eram mais de 700 crianças. Todos estavam ali buscando algo, querendo salvação e também buscando ser cuidado. Eu estou vestida assim porque é assim que eu tinha que me vestir na Índia quando eu saía nos caminhos. E aí, às vezes, eu tinha até que cobrir o meu rosto para que as pessoas não me reconhecessem. Eu gostava de usar a borra do café, o pó de café, eu passava na minha pele, igual eu passei aqui para vocês verem. E eu usava o sari e tudo aquilo que eles falavam, que era dali deles, eu usava para que eu pudesse andar no meio deles e eles não me reconhecerem. Porque eu precisava buscar informações. O trabalho de missões ali naquele lugar era árduo, não era fácil. Mas eu entendia que as crianças precisavam ser salvas. E como eu estava dizendo, eu tinha mais de 700 crianças ali em Donavur. E era um gasto assim absurdo. Eu gastava mais de 46 mil litros de leite por mês. Isso por mês. 77 mil, mais de 77 mil ovos eu gastava. 54 mil e poucas laranjas eu gastava. E acreditem, 260 mil bananas. Fora as outras coisas. Mas o importante era ver aquelas crianças alimentadas. E principalmente descobrindo a salvação em Jesus. Eu escrevi a minha história
num momento muito difícil da minha vida, onde eu achava que Deus não queria mais que eu trabalhasse para Ele. Eu sofri um grave acidente e aí Deus me colocou numa cama. Então eu precisei entender ali naquela cama que tinha algo mais que eu precisava fazer. Eu precisava contar essa história, a história do que acontecia na Índia. E mais pra frente vocês vão saber o quanto isso foi importante. E aí, onde baseado até esse livro que fizeram, Comprando Crianças para Deus, nós conseguimos comprar muitas crianças para Deus. E nós não medíamos esforços para salvar essas crianças. E eu quero começar a falar para vocês hoje sobre algo muito importante da palavra de Deus. Com todas essas coisas que eu aprendi, tem um versículo na Bíblia, lá em João 8:32, e eu vou ler na palavra para vocês. João 8:32 fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Eu gostava muito desse versículo, porque nesse versículo Deus mostra que Ele não poupou nenhum filho dele. Como que Ele não vai nos dar algo? Como que Ele não vai nos sustentar? Eu aprendi muito com Deus nessa minha caminhada ali na Índia, e mesmo desde pequena eu já podia entender qual era o meu chamado com Deus. E eu entendia que as crianças precisavam ser salvas. Certo dia, as pessoas ficaram sabendo do que eu fazia na Índia, e como eu sou irlandesa, apesar de estar com essa cor, porque eu tive que fazer isso para que as pessoas não percebessem que eu não era indiana. Se elas percebessem, algo muito ruim poderia acontecer. Então, as pessoas na Irlanda, do lugar onde eu vim, elas queriam construir um orfanato e gostariam muito que eu as ajudasse, porque elas estavam sabendo do trabalho que estava sendo feito em Donavur, lá na Índia. E aí eu fui até um homem muito rico ali perto e fui falar com ele para ver se ele poderia assim estar ajudando. E esse homem então disse não, que ele não iria estar ajudando. Nós precisamos entender que Deus é que nos sustenta. Deus é que sustenta o missionário. Deus, Ele nos sustenta em todas as situações. Eu poderia desistir ali com aquelas crianças, 700 crianças, como alimentá-las, como que eu ia fazer? Mais pra frente eu não teria só meninos, eu não teria só meninas, eu também teria meninos e jovens. O que nós precisamos entender é que nós não podemos medir esforços para salvar as pessoas. E precisamos entender, crianças, que Deus nos sustenta. Eu aprendi algumas lições nessa minha vida. Uma delas, e a primeira, foi que Deus sempre responde às orações. Ele sempre responde. Isso é um fato. A segunda, até as crianças bem novas precisam crer em Jesus. Então eu acreditava nisso e entendia que mesmo os pequenininhos precisavam receber a Jesus no coração. A terceira lição que eu aprendi é que só as coisas eternas são importantes. Eu precisava fazer o bem para as pessoas, porque aquilo era eterno, a salvação é eterna, a salvação precisava chegar até as pessoas. E eu estava ali, naquele momento ali em que eu passava por dificuldades, até ali no nosso lar, ali em Donavur, eu vinha entender que basta pedir ao Pai o sustento para a obra dele, que ele vai nos sustentar. Basta pedir ao Pai. Então, Deus começou a nos abençoar
Um certo dia estávamos nós, toda vez que chegava a carta, a gente já corria porque a gente achava assim, ai, alguém mandou alguma oferta para nos ajudar, porque era muito gasto. Era muita criança. Às vezes as crianças adoeciam, às vezes tínhamos que sair longe para comprar as coisas. E a gente ficava andando naqueles bandes, uns carros que são horríveis para andar, mas era o que tinha. E a gente ia de bande para tudo quanto é lado. Então, chegou a carta, aquelas cartas, e as crianças todas eufóricas correram e foram lá e foram abrindo as cartas, o que será que tem aqui? E foram abrindo e nada. E nós precisávamos ali de garantir o sustento daquele mês. Até que nós abrimos um pacote que tinha, que eu achei que era até brinquedo ou roupas doadas para as crianças. Quando eu abri, em cima tinha assim, um bilhete falando do dinheiro. E havia um dinheiro para a gente. Um dinheiro para que nós pudéssemos, então, continuar a obra de Deus. Continuar a obra de Deus. Nós precisávamos de um carro. Então eu pensei, vou orar, vou falar com Deus, para que Ele possa nos presentear com um carro. Entenda, criança, tudo que nós pedimos a Deus, se for da vontade dEle, Ele vai responder. E as ofertas começaram a chegar, e tinha ofertas que diziam bem assim, vinham com o bilhete e falava, esse dinheiro é para você comprar um Ford. Ainda vinha escrito assim. Então eu entendi que Deus realmente queria que nós comprássemos um carro, porque era necessário. E sabe o que eu acho mais lindo das pessoas que têm a Jesus no coração? Que elas não medem esforços para ajudar um missionário no campo. Algumas crianças da China, uma criança da China mandou uma oferta. Mandava às vezes uma moedinha. Essa criança a qual mandou essa oferta mandou uma moedinha. Aí tinha pessoas da Irlanda, tinham pessoas da África, tinham pessoas de todos os lugares, tinham pessoas que estavam mandando suas economias para poder ajudar. E assim nós pudemos então realizar esse sonho de comprar um carro. Não era luxo, mas nós andávamos muito. Tínhamos que resolver situações e às vezes levar crianças para o médico. E não tínhamos como. Aí tínhamos que ficar andando em Bandit. E Bandit era um carro, uma espécie de um carrinho pequeno, difícil para poder andar, transportar e andar nos lugares. E o carro era a melhor coisa. E Deus então nos presenteou com Ford através da oferta de todas essas pessoas espalhadas assim no mundo. E nós então podemos ali abrigar mais crianças. Nós então conseguimos comprar aquele carro e então ficava muito mais fácil o trajeto de ir buscar crianças, de comprar crianças para Deus, de levar criança ao médico, de fazer as compras, ficava muito mais fácil. Só que aumentava a cada dia o número de crianças e a casa já não cabia mais as crianças ali. E começou a chegar também os meninos. Agora nós precisávamos ter uma outra casa. Ali perto havia um terreno de um pessoal que fazia sacrifícios. Pegava os animaizinhos e matavam fazendo sacrifícios. E então nós começamos a orar e pedir a Deus para que nos ajudasse a comprar aquele terreno, pois eles não queriam vender. E oramos. Depois de alguns meses, eles nos procuraram e falaram que queriam vender o terreno. Nós então oramos e pedimos a Deus a oferta. E Deus providenciou a oferta. Compramos aquele terreno e pudemos assim construir algo também para os meninos. A nossa luta era constante, mas Deus nos sustentava a todo momento. Era só pedir para Deus o sustento para a obra dele e ele iria sustentar. A todo momento Deus nos sustentava. Então, nós construímos aquele lugar e também eu comecei a querer ajudar as moças
também as jovens. Haviam ali na cidade algumas moças que eram chamadas de chales mesmo, chales. Essas moças eram moças que trabalhavam e eram muito ridicularizadas pela população. Eram moças que viviam pecado. E então eu tentei ajudá-las de alguma forma. Certo dia eu fui atrás para ver se eu conseguia vê-las em algum lugar, ajudá-las. E eu até fiquei num lugar onde elas estavam, que era um lugar muito sujo, tinha percevejo, mas eu sei que eu não podia medir esforço, porque eu precisava ajudar aquelas moças. Então, certo dia eu estava andando, à noite andando, quando de repente eu comecei a perceber que atrás de mim haviam pessoas me seguindo. Eu entrei em desespero, mas eu sabia que eu podia confiar em Deus. E eu comecei a andar e foi aumentando o número atrás de mim. E eu pensava, será que me descobriram? Mas eu estava com um pó de café no rosto, eu estava com a roupa correta e eles atrás de mim. De repente, eu senti uma mão, me puxou assim, do nada, e me jogou dentro de um lugar onde apenas havia um lençol, onde ninguém conseguia ver a gente. Mais uma vez, eu aprendi a minha quinta lição. Deus protege seus filhos, mesmo quando essa proteção é invisível. Eu não vi quem tinha me puxado. Eu sei que eu havia ficado protegida ali dentro, daquele lugar. E Deus mais uma vez me protegeu. E eu pude ali conseguir ajudar aquelas meninas. Logo mais para frente eu consegui construir um lugar para elas, para que elas pudessem ficar e não precisassem mais viver uma vida pecaminosa. E assim eu podia fazer estudos bíblicos, falar de Jesus para aquelas meninas e poder assim transformar a vida delas. O tempo foi passando e eu precisava recuperar mais crianças para Jesus, comprar mais crianças para Deus, até que um dia eu conheci uma menina. Ela era muito pequena, mas essa menina havia entendido que Jesus era o salvador da vida dela. Então ela fugiu para Dona Avor. E eu tive que ficar com essa menina lá porque eu sabia que as pessoas iam chegar para maltratá-las. Mas eu fui acusada de sequestro e me levaram até o tribunal. Foi um momento muito difícil, mas eu entendia que Deus estava me protegendo. Então eu comecei a orar e todos os meus amigos missionários começaram a orar. A gente começou a orar e falar com Deus e pedir a Deus, até que o tribunal decidiu que essa menina deveria ficar comigo, porque era o lugar onde ela poderia ficar protegida. Então essa criança pôde assim ficar ali comigo. Eram muitas lutas, muitas mesmo. Lá nesse lugar havia um homem, o nome dele era Tigre Vermelho. Ele era uma pessoa boa, até que um dia alguém o acusou de algo que ele não fez. Ele então resolveu ir para a vida do crime. Ele roubava dos ricos e dava aos pobres. E ele achava que estava certo, porque já que ele estava tirando dos ricos e ajudando os pobres, ele achava que era certo. Mas roubar não é certo, é pecado. Roubo de qualquer forma é pecado, Deus não se agrada. Então, crianças, eu comecei a me interessar por esse rapaz e quis salvar esse rapaz para Jesus. E comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a querer encontrá-lo e falar com ele, até que um dia eu consegui um encontro com ele. E ele então me disse, olha, minha mulher morreu de desgosto por causa das coisas que eu faço. Hoje eu estou foragido da polícia, eu tenho 3 filhos. Você toma conta dos meus filhos para mim? E então eu falei para ele muito sério, eu tomo conta dos seus filhos. Porém, você vai me prometer que você nunca vai atirar numa pessoa. Nunca vai matar uma pessoa, a não ser que seja para defender a sua vida. Fora isso, você não vai fazer. E então ele cumpriu a promessa dele. Mas, um certo dia, ele foi preso. Ele foi preso e eu comecei a visitá-lo, a falar de Jesus para ele.
Ele estava no hospital porque ele tinha se machucado durante essa prisão. Eu comecei a falar de Jesus para ele todos os dias incessantes. Sempre que eu tinha tempo, eu ia lá e eu falava de Jesus para ele. Até que ele foi transferido para a prisão. Eu dei uma Bíblia para que ele lesse a Bíblia todos os dias. E algo maravilhoso aconteceu. Tigre Vermelho começou a ler a Bíblia e entendeu que Jesus era o Salvador da vida dele. Mas as visitas foram proibidas. Eu só podia ir lá de vez em quando. Teve uma mulher que visitou ele alguns dias. Ela ficou presa mais de 3 meses por conta disso. Mas Deus estava me protegendo. Me protegendo. O Deus invisível estava me protegendo. Então, Tigre Vermelho recebeu a Jesus. Até que chegou o dia dele ir ao tribunal e ele foi condenado. E ele não aguentou. Ele fugiu. Ele não foi cumprir a pena dele. Ele deveria ter ficado cumprindo a pena dele. Apesar dele crer em Jesus como Salvador dele, ele tinha que fazer o que era certo. Ele fugiu. E de repente coisas terríveis começaram a acontecer ali naquela cidade. Pessoas morrendo, assaltos. E meu coração começou a ficar triste. Que eu falava, é o Tigre Vermelho, é o Tigre Vermelho. É ele que está fazendo essas coisas. Mas eu ficava orando e falando com Deus. Eu ia na janela lá de Dona Vu e colocava uma lanterna para ver se ele via e vinha se entregar. E ele não fazia isso. Não fazia. Até que um dia eu fui ao encontro dele. Eu levei a lanterna e fui ao encontro dele e falei com ele, Tigre Vermelho, você precisa se entregar. É você que está matando essas pessoas? E ele falou, não sou eu, Amy. Eu fiz uma promessa. Eu tenho Jesus no meu coração. Então Amy ficou tranquila, mas ela sabia que ele precisava se entregar. Um certo dia, crianças, algo muito triste que me emociona muito aconteceu. Eu ouvi tiros e aí eu sabia que Tigre Vermelho estava ali naquela área e a polícia também estava. Então eu ouvi alguns tiros e depois eu fiquei sabendo. A polícia encurralou o Tigre Vermelho e então ele, para poder espantar, começou a dar tiros para o alto. E quando a polícia encontrou ele, ele jogou a arma dele num barranco e ele falou, olha, eu estou aqui, estou me entregando. Mas eles metralharam o Tigre Vermelho e o Tigre Vermelho então morreu. Foi um dia muito triste na minha vida, mas, crianças, nós precisamos entender que Deus tem um plano para cada um. Eu não podia desistir daquelas pessoas, mesmo em meio àquelas circunstâncias, eu continuei ali. Teve um dia, crianças, terrível na minha vida. Eu fui numa construção onde pessoas estavam trabalhando, fui ali para ver como é que estavam as coisas. Fui ver uma casa que eu queria comprar também para poder colocar crianças. E aí o homem não deixou a chave onde era o combinado e eu comecei a procurar e já estava de noite até que eu achei, fui ver a casa. E aí eu fui passar pelos fundos. E então eu caí dentro de um buraco que as pessoas acham que vocês chamam de sapatas. Eu caí dentro desse buraco e aí eu quebrei o meu tornozelo, a minha perna, e eu fui levada até o hospital e as ruas estavam muito ruim, e eu fui levada até o hospital, fui levada até de bande. Fui de bande, o bande balançava muito. Teve uma hora que o bande não aguentou, eu caí, a minha perna caiu, eu gritei de dor. E eu fui para o hospital e fiquei lá no hospital um tempo e vim para casa. Fiquei em casa durante 20 anos só deitada, tentando me levantar para fazer algumas coisas. E aí nos últimos meses mesmo eu já não conseguia fazer mais nada. Mas durante 20 anos, Deus colocou no meu coração que não era o fim, que eu deveria escrever sobre aquilo. E eu comecei a escrever sobre toda aquela história. E foi assim que os missionários do mundo inteiro descobriram o que estava acontecendo com as crianças na Índia. E aí eles fizeram com que isso chegasse até o governo. E por causa dessa história, o governo fez uma lei onde era proibido os templos comprarem crianças para virarem escravas. O propósito de Deus na minha vida havia se cumprido.
havia se cumprido. Não iriam mais comprar crianças para serem escravas lá no templo. Não iam mais. Eu estava muito feliz, porque Deus havia permitido, através da minha vida, que isso acontecesse. Então, crianças, essa é a minha história. Eu aprendi 5 coisas com Deus, que Deus ele responde às orações. Até as crianças bem novas podem crer em Jesus. Só as coisas eternas são importantes. Basta pedir ao Pai o sustento para a obra dele. Deus protege seus filhos, mesmo que essa proteção seja invisível. Tudo isso eu aprendi com Deus. E eu fiquei muitos anos ali, foram 37 anos, em Dona Avur. Ali naquela cidadezinha aí, construí alguns lugares, ajudei a construir hospitais, clínicas, escolas, para salvar as crianças da Índia, com a ajuda de pessoas de todo o mundo. Eles estavam ali unidos para que nós pudéssemos salvar as crianças da Índia. Eu pergunto a você, o que você tem feito para salvar as crianças do seu país? Elas precisam de salvação. Nós precisamos levar Jesus para elas. Passar pó de café no rosto, vestir essa roupa quente, isso é pouca coisa. Deus não poupou o filho dele. De forma alguma, Deus não poupou. Deus entregou o filho dele para salvar as vidas, para salvar as pessoas. O que você tem entregue para Deus? Você, criança, o que você tem feito para salvar os seus amigos? Precisamos hoje nos levantar para isso. Amém? Amém. Então, crianças, vocês sabem que é a tia Estela que está aqui, eu só quis apresentar hoje. Amy, ela veio a falecer no dia 18 de janeiro de 1951. Ela ficou 37 anos na Índia falando do amor de Jesus a todo tempo, comprando crianças de fato para Deus, com a ajuda de muitas pessoas que ofertavam. Essa é a nossa história de hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais de Amy, você pode pesquisar na internet. A PEC também disponibiliza essa história. Você pode ter essa história também. Então, eu espero que a história de Amy tenha fortalecido você e tenha te ajudado a entender que mesmo criança, você pode ser um missionáriozinho. Posso ser um missionáriozinho e falar aos outros sobre o meu Jesus. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Tá vendo? Não preciso atravessar os mares para falar aos outros novas salutares. Você não precisa atravessar o mar. Olha para quem está do seu lado. Você pode falar de Jesus para ele. Olha para quem está na sua frente. Agora, se você virar, você pode falar de Jesus para quem está atrás de você. Você pode orar. Você pode contribuir para a oferta de missões. Você pode levar Jesus às pessoas de várias formas. Você quer fazer isso? Eu quero ser um missionáriozinho, aonde Deus me mandar. Amém? Amém. Um beijo para vocês. A nossa história fica por aqui e até uma próxima história. Tchau, criança!